Parecem simples fragmentos de metal, mas dentro deles pulsa uma força que move o mundo moderno. A cada ano, mais de 20 bilhões de dólares são destinados a estes que parecem ser meros pedaços de metal. São eles os ímãs, os corações que impulsionam cada motor, turbina e dispositivo da nossa era. Por trás de sua aparência singela, esconde-se uma fusão precisa entre ciência dos materiais, engenharia metalúrgica e um controle em escala atômica. Tudo começa com minérios de terras raras, extraídos das profundezas da Terra. A partir daí, dezenas de etapas complexas se desdobram, envolvendo purificação, fusão, prensagem do pó, sinterização e magnetização. É aqui que o metal se transforma em força, e essa força se torna o alicerce do futuro tecnológico da humanidade. Um poder silencioso, escondido dentro de nossas máquinas mais avançadas. Um poder cujo controle está concentrado nas mãos de uma única nação. A China hoje detém um domínio avassalador na indústria de ímãs de terras raras, respondendo por mais de 90% do refino e da fabricação mundial. Das operações de mineração de neodímio na Mongólia Interior, às usinas de sinterização ao longo de sua costa leste, praticamente toda a cadeia de suprimentos da produção de ímãs permanece sob controle chinês. A partir de 2025, o governo chinês implementou uma nova regulação de exportação. A norma exige que qualquer produto, mesmo que contenha uma fração de material de terras raras de origem chinesa, precise de aprovação prévia para sair do país. Essa política obriga muitas corporações ocidentais a dependerem da autorização de Pequim, o que levanta preocupações sobre uma alavancagem estratégica dentro da cadeia de suprimentos de alta tecnologia. Com um controle quase total sobre este setor de materiais fundamentais, uma pergunta se torna inevitável. O que aconteceria aos veículos elétricos, às turbinas eólicas e à própria manufatura dos Estados Unidos se a China de repente parasse de exportar ímãs? Em seu estado bruto, é apenas poeira e rocha. Mas seu destino é se tornar uma força invisível que molda o futuro. A jornada de um ímã tem início nas profundezas da Terra, em minas de onde se extraem minérios de terras raras, como ferro, bário ou estrôncio, que jazem ocultos entre camadas de rocha. Engenheiros geólogos inspecionam cuidadosamente cada veio, rico em neodímio e outros elementos valiosos, perfurando múltiplos furos exploratórios para demarcar com precisão as zonas exatas de extração. Para os minérios incrustados em rocha dura, os engenheiros utilizam um método de detonação precisamente calculado. Eles determinam tanto a quantidade de explosivo quanto o seu posicionamento, de modo que os blocos de minério permaneçam intactos, evitando a fragmentação e preservando a qualidade dos minerais. Diferente da mineração de ferro ou aço em grande escala, que muitas vezes depende de destruição massiva, este método exige uma precisão meticulosa e controle absoluto. Após a detonação, os blocos de minério extraídos são transportados para pátios de coleta por meio de correias transportadoras de alta capacidade e caminhões especializados. Ali, eles são organizados em pilhas separadas de acordo com o tipo, preparando-os para as etapas subsequentes de refino. Durante todo o processo de extração, os trabalhadores devem tomar precauções extras, pois os minérios de terras raras às vezes contêm urânio ou tório. A poeira e os gases tóxicos devem, portanto, ser minimizados e rigorosamente monitorados para garantir a segurança. Cada passo na mineração é supervisionado de perto, estabelecendo a base para transformar esses minerais aparentemente inertes nos poderosos ímãs que movem os motores e dispositivos do mundo moderno. Depois que os blocos de minério contendo elementos de terras raras, ferro, bário ou estrôncio são extraídos e levados à usina, eles passam por uma limpeza preliminar para remover argila e impurezas da superfície. Na seção de moagem, o minério limpo é introduzido em um moinho de bolas ou em um moinho de jatos. Para os minérios de terras raras, a velocidade de rotação do tambor de moagem é mantida estável entre 20 e 30 rotações por minuto, enquanto a pressão do ar comprimido no moinho de jatos permanece em torno de 85 a 100 libras por polegada quadrada.
Este processo continua por 4 a 6 horas, até que as partículas atinjam um tamanho médio que varia de 3 a 10 microns. Ao longo de toda a operação, a temperatura interna da câmara de moagem é constantemente monitorada e não deve exceder 180 graus Fahrenheit. Isso é feito para evitar qualquer alteração na estrutura cristalina ou a perda das propriedades magnéticas naturais. Concluída a moagem, o minério em pó é resfriado com gás inerte e, em seguida, passa por um sistema de peneiramento de múltiplas camadas que separa as partículas de acordo com seu tamanho. Uma vez que o minério é moído até se tornar um pó fino, a etapa seguinte é a flotação, um processo usado para separar as valiosas partículas de terras raras das impurezas indesejadas. O minério em pó é misturado com água e reagentes especiais para criar uma emulsão líquida. Quando o ar é injetado nessa mistura, as partículas valiosas aderem às bolhas de ar e sobem à superfície, enquanto rocha, areia e impurezas mais pesadas afundam. Através deste método, elementos como neodímio, samário e óxido de ferro são isolados, formando um pó purificado pronto para a produção de ímãs. Diferente da flotação de minérios de ferro ou metais comuns, este processo com terras raras exige uma precisão extremamente alta. Tanto a espuma quanto a polpa devem ser cuidadosamente controladas, pois os minérios de terras raras têm concentrações muito baixas e são facilmente contaminados. Toda a operação ocorre dentro de um tanque selado, equipado com coletores de pó e sistemas de controle químico. Isso impede a liberação de poeira ou gases nocivos que possam surgir de traços de urânio ou tório presentes no minério. Cada lote de flotação dura normalmente de 1 a 2 horas, permitindo que as partículas valiosas adiram às bolhas e flutuem para a superfície, preservando sua pureza elementar. Depois que os minérios de terras raras, ferro ou óxidos, são flotados e recolhidos, o passo seguinte é preparar as matérias-primas na fábrica para a produção da liga metálica. Nesta fase, os engenheiros examinam a pureza, o teor de umidade e as proporções elementares de cada lote de minério. Para os ímãs de terras raras, eles misturam neodímio, ferro e boro em proporções precisas. Enquanto isso, para os ímãs de ferrite, o pó de óxido de ferro é combinado com bário ou estrôncio. Cada material é pesado e medido com exatidão rigorosa para garantir que cada ímã final tenha uma força magnética forte e estável. Uma vez misturados, os materiais são transferidos para câmaras seladas ou recipientes especiais, evitando contaminação e qualquer contato com o ar. Um sopro de ar poderia arruinar tudo. Para evitar qualquer contaminação, o processo exige um isolamento completo. Depois que as matérias-primas são misturadas e inspecionadas na fábrica, a etapa seguinte é a fusão para a formação da liga metálica. Antes da ignição, a câmara do forno de indução é esvaziada para criar um vácuo e, em seguida, preenchida com gás argônio. Esse procedimento elimina completamente o oxigênio e a umidade, prevenindo a oxidação que destruiria o neodímio, um elemento extremamente sensível ao ar. Materiais como neodímio, ferro e boro são carregados no forno de indução, onde a temperatura é elevada para aproximadamente 2.500 a 3.000 graus Fahrenheit. A mistura é aquecida de forma contínua por cerca de 2 a 4 horas, permitindo que todos os metais se derretam por completo e se combinem em uma liga uniforme. A duração do aquecimento é calculada com precisão para atingir a estrutura cristalina ideal, preservando a integridade dos elementos de terras raras. Para os ímãs de terras raras, assim que os metais se fundem totalmente, a liga derretida é resfriada rapidamente em um tambor rotativo em questão de segundos. Essa técnica de resfriamento instantâneo faz com que o metal líquido se solidifique em finas lascas metálicas, com uma estrutura de cristais fina e uniforme. A partir de lascas de metal, nasce um pó mais fino que um grão de areia. Após o refino da liga de neodímio, ferro e boro, ela é moída até se transformar em um pó ultrafino, dentro de um ambiente com gás inerte para impedir a oxidação. A mistura resultante exibe um tom cinza escuro com uma sutil nuance violeta, e suas partículas medem apenas alguns microns de diâmetro.
Este pó magnético é então colocado em um molde de aço de alta pressão, enquanto é exposto a um poderoso campo magnético que atinge vários teslas. Dentro desse campo, milhões de partículas microscópicas da liga começam a girar e se alinhar na mesma direção magnética, como incontáveis agulhas de bússola apontando para um único polo. Todo o processo dura apenas algumas dezenas de segundos. No entanto, ele exige controle absoluto sobre a pressão, a intensidade magnética e a velocidade de compressão. Qualquer inconsistência no campo ou mudança súbita na pressão poderia perturbar o alinhamento cristalino, impedindo o ímã de atingir sua força polar máxima. O resultado é um conjunto de blocos de liga sólidos, porém quebradiços, cuja estrutura cristalina foi totalmente orientada. Estes são os esboços magnéticos do ímã, prontos para as etapas de sinterização e tratamento térmico que liberarão seu poder final. Parecem sólidos, mas se quebram como cerâmica, e por enquanto são completamente inertes. Os blocos de liga recém-prensados, embora pareçam maciços, são tão frágeis quanto peças de cerâmica e ainda não possuem propriedades magnéticas. Para se tornarem ímãs verdadeiros, eles são colocados dentro de um forno selado, completamente isolado do ar externo. Dentro da câmara, a temperatura sobe gradualmente para cerca de 2.200 a 2.400 graus Fahrenheit. O calor é suficiente para que as superfícies das partículas de pó comecem a amolecer e a se unir sob o peso do próprio metal. Pelas próximas 4 a 5 horas, o sistema mantém uma temperatura estável, permitindo que as partículas da liga se compactem firmemente e eliminem até os menores vazios entre elas. Durante esta fase, o material transita de uma forma porosa para um sólido totalmente denso, atingindo quase 100% da densidade do metal bruto. Uma vez alcançado o equilíbrio desejado, a temperatura é lentamente reduzida ao longo de várias hours, grau por grau, dando tempo para que a estrutura cristalina fixe a orientação magnética previamente alinhada. Finalmente, um tratamento térmico adicional a cerca de 950 graus Fahrenheit estabiliza toda a estrutura, concluindo o processo de sinterização. Forjados no calor extremo, agora precisam ser esculpidos com uma precisão implacável. Depois que os blocos sinterizados endurecem e se tornam sólidos, a próxima etapa é a usinagem e o revestimento protetor. Nesta fase, os blocos de ímã são cortados, retificados e perfurados, usando ferramentas de precisão como lâminas de diamante ou sistemas a laser para alcançar a forma e as dimensões exatas exigidas pelo projeto. Em seguida, os ímãs recebem um revestimento protetor que os protege contra corrosão, umidade e desgaste mecânico. Para os ímãs de neodímio ferro-boro, o revestimento geralmente consiste em níquel, zinco ou epóxi, que não apenas protege a superfície, mas também preserva a força magnética interna. Diferente de metais comuns, essa camada protetora é essencial porque o neodímio ferro-boro é altamente sensível à oxidação. Sem ela, a força magnética pode se degradar rapidamente, comprometendo tanto o desempenho quanto a longevidade do componente. Silenciosos e sem poder, eles aguardam o pulso que lhes dará vida. Uma vez usinados e revestidos, os ímãs permanecem completamente inativos, ainda sem apresentar polos norte ou sul. A etapa de magnetização é o processo que finalmente desperta seu poder latente. Cada ímã é posicionado entre os polos de um magnetizador de pulso, onde uma corrente elétrica extremamente alta, atingindo entre 2.000 e 3.000 volts, é descarregada em apenas 1 a 5 milissegundos. Essa descarga de eletricidade gera um campo magnético instantâneo, com uma intensidade de cerca de 3 a 5 teslas, que é dezenas de milhares de vezes mais forte que o campo magnético da Terra. Nesse breve momento, todos os domínios magnéticos dentro da liga se alinham perfeitamente na direção estabelecida durante o processo de moldagem. Essa sincronização permite que o ímã atinja sua remanência, BR, e coercividade, HAC, máximas. Se o pulso magnético for forte demais, a tensão interna pode distorcer a estrutura cristalina. Se for fraco demais, alguns domínios permanecem desordenados,
causando uma queda notável na força magnética. Após a magnetização, o campo de superfície de cada ímã é medido com um sensor de Hall e sua polaridade é verificada por um testador de orientação automático. Aqueles que não atendem às especificações são desmagnetizados e reprocessados, enquanto os qualificados são selados e preparados para as etapas finais de inspeção e embalagem. O poder foi despertado. Agora, o desafio é contê-lo. Após a magnetização dos ímãs, a etapa seguinte é a inspeção de qualidade e a embalagem antes do envio. Cada ímã é testado quanto à força magnética, orientação dos polos, resistência térmica e proteção contra a corrosão, para garantir que cada peça atenda tanto aos padrões técnicos quanto aos requisitos do cliente. Instrumentos de medição especializados permitem que os engenheiros detectem imediatamente quaisquer ímãs com força magnética irregular ou alinhamento de polo incorreto. Em seguida, os ímãs são embalados com extremo cuidado, pois sua força de atração é imensa. Cada peça é separada por blindagens não magnéticas ou espaçadores plásticos especiais para evitar que grudem umas nas outras ou danifiquem suas superfícies. As caixas de armazenamento são construídas para resistir a impactos durante o transporte, garantindo que os produtos cheguem em perfeitas condições às fábricas de motores, fabricantes de turbinas eólicas, plantas de robótica e produtores de equipamentos eletrônicos. A embalagem dos ímãs também exige atenção cuidadosa aos campos magnéticos, para que não interfiram em dispositivos eletrônicos próximos e para que cada ímã mantenha sua força total. Concluídas a inspeção e a embalagem, os produtos acabados estão prontos para alimentar as tecnologias modernas. De veículos elétricos e robôs industriais a turbinas eólicas, onde cada ímã se torna um coração invisível, porém poderoso, que impulsiona sistemas inteiros. É uma força que não se vê, mas que move o mundo moderno. Uma vez concluídos, o poder contido nesses ímãs passa a impulsionar inúmeros dispositivos e tecnologias. Na indústria de veículos elétricos, ímãs de neodímio ferro-boro instalados nos rotores dos motores geram um forte campo magnético. Isso permite uma operação suave, maior eficiência energética e desempenho máximo. Em seguida, nas turbinas eólicas, ímãs orientados com precisão dentro do rotor convertem a energia do vento em eletricidade de forma eficiente, ajudando a levar energia limpa para milhões de lares. Os ímãs também atuam como o coração pulsante de robôs industriais e equipamentos médicos. Seus poderosos campos magnéticos garantem movimentos precisos, desde braços robóticos que montam carros até os aparelhos de ressonância magnética, MRI, que examinam o corpo humano. Até mesmo em dispositivos eletrônicos do cotidiano, como alto-falantes, discos rígidos e os minúsculos sensores dentro de smartphones ou computadores, os ímãs desempenham um papel vital. Eles geram campos magnéticos, convertem energia e direcionam sinais com uma precisão notável. Da escuridão da Terra, emerge uma força invisível. O ciclo se completa aqui, transformando o minério bruto, retirado das profundezas do planeta, em ímãs que movem silenciosamente o mundo moderno. Estes pequenos fragmentos de metal guardam um poder oculto, capaz de girar os rotores de motores elétricos e impulsionar as pás de turbinas eólicas. A partir daqui, eles energizam as inúmeras tecnologias que definem nosso cotidiano. O caminho percorrido passou pela extração e moagem, seguiu para a moldagem e centralização e avançou para a usinagem, a magnetização e os rigorosos testes de qualidade. Cada etapa deste processo é guiada pela precisão e pela engenhosidade humana. É a demonstração de que mesmo os menores componentes podem conter um poder verdadeiramente extraordinário.